Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares. Vamos dar início aí à nossa aula de informática. E antes de a gente começar a trabalhar, com editores de vídeo, editores de texto, planilhas, quando a gente está falando de informática, é bom a gente saber alguns conceitos da área de informática. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se alguém perguntar para vocês assim, o que é informática? Como é que eu defino informática? E dá uma paradinha para pensar, uns 2 segundinhos, três. Mas na verdade a informática é um termo usado para descrever ciências relacionadas à coleta. Quando você fala em informática, está falando, estou coletando dados, estou armazenando dados, estou transmitindo e estou processando esses dados, que são as informações, e através de que meio? Através do meio digital. Então isso é importante saber o seguinte, tem a ciência da computação, sistemas de informação, processos, cálculos, toda essa modelagem de problemas para você coletar dados, processar dados, armazenar dados, tá? Então a informática é essa ciência relacionada a tudo isso por meio digital. Então uma definição, simples, mais tranquila. Aí de onde é que surgiu esse termo de informática, A informática provém do francês informatique. Esse era um engenheiro lá em 1960, na década de 60, chamado Philippe. Então, por sua vez, o que ele fez? Ele pegou a palavra information, de informação, e automatique, de automática. Juntou tudo isso, para descrever o processamento automático de informações através de que? Dispositivos eletrônicos computacionais. Então, sistemas informáticos devem ter, e conter a capacidade de cumprir tarefas básicas de entrada, de captar informação, de processar e transferir essas informações para a saída. E aí? Essa é a definição de informática. Mas quando você vai olhar para a informática, aí aparecem outros termos, Então tem um termo informática chamado hardware. O que é hardware? Bom, o hardware é toda a parte física do computador. Então, se você pensar no seu computador e na sua casa, você pensar no seu celular, o que é o hardware do seu celular? É a parte física, Então, vamos pensar, um computador ele tem cabos, ele tem parafuso, ele tem um teclado, ele tem um vídeo, tem um mouse. Toda essa parte física é o hardware do computador, ok? Então, quando se falar assim, hardware é a parte física do computador. Bom, e dentro desse hardware, o que a gente tem? Normalmente a gente costuma chamar o gabinete, a CPU, pega para mim a CPU e carrega, É onde é o gabinete do computador, muita gente trata como CPU. Dentro desse gabinete existe um negócio chamado placa-mãe e um termo em inglês chamado motherboard. O que essa placa-mãe faz? Na verdade, através dessa placa-mãe, você insere suas placas de memória do computador, conecta o mouse nela, conecta a vídeo, a placa de vídeo, muitas vezes vem já interna nessa placa, a placa de comunicação de dados. Então, o próprio HD, você conecta através de fios nessa placa-mãe. Então, essa placa-mãe é exatamente por isso, é o central. E é nessa placa-mãe que tem o processador, ou a CPU. Muitas vezes as pessoas confundem o gabinete com a CPU. Então, a questão da placa-mãe é uma parte de hardware do computador. O outro hardware que tem no computador é o próprio processador. Então, quando você fala em processador, a gente tem processador assim. Alguém já deve ter visto uma loja, Magazine, Casas Bahia, Extra, Carrefour, todo mundo põe lá, vendo notebook i3, i5, i7. Esse i3, i5 e i7 está falando do processador, da CPU, da capacidade de processamento, a quantidade de velocidade para processar um dado. Processar vários dados, processar um dado. Tá? Então, qual é interessante? Eu tenho uma CPU i3, custa aí o computador, o notebook com uma CPU i3, por exemplo, R$ 2.000. Aí você tem uma CPU i5, que o computador custa R$ 2.600. O que vale a pena? Será que eu consigo juntar um pouquinho mais de dinheiro, esperar e
fazer um esforço maior, né, e comprar esse i5, qual que é a vantagem? O processador i5, a capacidade dele para você trabalhar com softwares, eu tenho um software de engenharia, eu tenho software de edições de vídeo, eu trabalho com edições de imagem, né, eu trabalho com softwares desenvolvendo cartões de visita, né? Então todos esses softwares que são mais pesados, quanto maior o processador, a capacidade dele, então o i3, o i5 é melhor, o i7 é melhor do que o i5, isso facilita, tá? Então tem que ter essa avaliação. Vou comprar um computador para qual utilidade? Vou comprar um computador só para brincar com joguinhos, então me interessa ter uma placa de vídeo melhor e um processador mediano, mas vai demorar, não sei o que. Não estou comprando um computador só para mim fazer meus exercícios de escola, consultar a internet. Agora a evolução é rápida, então tem que considerar o seguinte: se você compra um computador com i3 que já está ultrapassado, depois você vai ter dificuldade de rodar algum software, o seu computador vai ficar lento. Outra parte que a gente fala que é a parte também do hardware são as memórias RAMs. Então a parte de memória RAM, a memória RAM, quando você vai comprar um computador, também lá tem propaganda da especificação da memória RAM. A memória RAM, ela vem do inglês, o nome RAM vem do inglês assim, Random Access Memory, significa memória de acesso aleatório. Quando você liga o computador utiliza essa memória RAM para poder trabalhar, tá? E quanto maior a capacidade de memória RAM que o seu computador tem, também melhora o processamento dos programas. Uma outra coisa importante, tão importante quanto, é a questão de fonte de alimentação. E através da fonte de alimentação, você liga o seu computador na tomada e daí distribui todas as energias. Então, assim, eu tenho tensões diferentes lá dentro. E uma diferença é que a alimentação da tomada da sua casa é uma energia alternada, de corrente alternada. A sua fonte faz exatamente o trabalho de pegar a sua corrente alternada e transformar em corrente contínua, que é o que se trabalha dentro do computador. Então, dentro do computador você tem tensão de 5 volts, você tem tensão de 12 volts, tem tensão de menos 12 volts. Quem fornece isso? Sua fonte de alimentação. Alguém já viu algum comentário? O meu computador, o computador do vizinho, da minha tia, está atrasando. Ela liga lá, a data está errada, a hora está errada, está atrasando. Porque todo computador, toda placa-mãe tem um circuito CMOS, é uma bateria. Essa é uma bateria de lítio que está lá dentro. E essa bateria serve para manter, você desliga o computador e é essa bateria que mantém atualizada hora e data do seu computador. Uma outra coisa é o disco rígido ou HD. Quando você vai comprar um computador também tem lá na especificação, HD 1 TB, HD 2 TB, HD, sei lá, 3 TB, 4 TB. Quanto maior a capacidade, hoje você deve comprar um computador no mínimo com HD de 1 TB. Se você comprar com capacidade menores, eu vou comprar com 500 GB. Depende da sua aplicação, tanto que você gostaria de gravar informações. Mas vou aconselhar para comprar de 1 TB. Uma outra coisa importante é o cooler. O que é o cooler? A CPU, ela trabalha e dissipa muito calor. Então, se não tiver uma ventilação em cima da CPU, então imagina, estou com a minha CPU aqui, o cooler ele vem em cima da CPU, específico ali para refrigerar, ele vai ventilando ali para refrigerar o chip CPU. Se não acontecer isso, a CPU pode queimar por aquecimento, ok? Então a parte de hardware é essa. Pessoal, dando continuidade, agora a gente vai falar um pouquinho de software, A gente abordou o hardware, agora a gente vai falar de software. Então, se pegar uma definição do que é software, é um programa, é a parte lógica do computador. O software pode ser definido com uma série de instruções ou declarações de forma aceitável. É através dessas declarações, dessas instruções, é que o computador vai executando as instruções. É através do software que a gente consegue acessar, por exemplo, o Windows, acessar a internet. Então, existe toda a parte do hardware e existe a parte lógica do software que ajuda nisso. Então, eu posso dividir questão do software em software proprietário e software livre. Qual é o conceito de software proprietário? O Windows é um software proprietário. Foi desenvolvido por uma empresa
e é vendido, né? A gente sabe que no passado muita gente usou aí o Windows hackeado, que não é correto, né? Você deve comprar, usar a sua licença normal. Existe o conceito do software livre. O que é o software livre? É o Linux. O Linux ele é bastante divulgado para ser usado tanto nas faculdades como nas escolas. Se a gente pensar na nossa escola, o software que tem lá é o LibreOffice 6.4, é Linux. E tem o paralelo, vamos dizer assim, não é o paralelo, né? O equivalente. Eu tenho o Calc, que é a planilha do Linux, e tenho o Excel da Microsoft. Tem o Writer, que é o editor de texto do Linux, e tem o Word, que todo mundo conhece, que é o editor de texto da Microsoft. Então tem essas duas diferenças, né? O Linux é um código aberto, open source, e que você pode colaborar modificando com todo mundo, né? Esse software. O Windows não, é fechado, é só a propriedade que pode mudar. Então essa é a definição do software proprietário e do software livre. Se a gente for analisar o que se tem hoje, eu tenho o Windows 10. O Windows 8, a versão anterior, ela não foi bem aceita. Deram uma modificada, corrigiram os erros e lançaram o Windows 10. Quando se fala no Linux, você tem várias licenças, tá? Aí você tem o sistema do Mint, você tem o Ubuntu. Então, o que a gente tem na escola é o Ubuntu que roda lá, né? Para a gente é transparente isso, mas só como questão de informação. E para terminar, existe uma definição seguinte: periféricos. O que são os periféricos do computador? O vídeo é um periférico de saída, é através dele que a gente vê a informação. Se você pegar o teclado, é um periférico de entrada, né? Eu digito, as informações vão para o computador e são executadas. O mouse, mas eu tenho periférico que é de entrada e saída. Por exemplo, uma impressora é um periférico de entrada e saída. Por quê? Eu tenho impressora que você manda informação, manda imprimir, ela está saindo com a informação para você. Mas eu tenho impressora multifuncional. E essa impressora multifuncional, ela trabalha com o quê? Eu escaneio um documento e mando para o arquivo, né? O arquivo escaneado para o computador. Eu salvo o arquivo no computador. Aí a impressora passa a ser entrada e não saída. Um pendrive. Vamos imaginar, pensa aí, pendrive é um periférico de entrada ou de saída? Dá uma pensada aí, depois vocês me falam, né? Se eu pegar um HD é um periférico de entrada e saída. Então tem vários periféricos, né? Mas o conceito de periférico eu tenho lá meu gabinete, onde eu tenho minha placa-mãe, memória, tudo certinho, e tenho os periféricos. É exatamente impressora, mouse, monitor, né? E outros equipamentos que eu posso colocar junto. O meu projetor de slide na escola é um periférico? Né? Eu transmito informação do meu computador para o meu projetor de slide. É isso, pessoal. São alguns conceitos básicos da informática que eu queria passar para vocês, para a gente começar a trabalhar, né, em nossa aula. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!